Pode se assentar, pode ficar à vontade. Hoje, o Senhor colocou no meu coração uma palavra pastoral. Não que as outras não sejam, mas essa é uma palavra de amor, uma palavra de cuidado, é uma palavra que eu quero passar para a igreja, para que a igreja venha pisar com pés firmes na sua caminhada. Amém? Então, prepara o teu coração. Quem crê aqui na palavra de Deus? Então, o que eu vou pregar hoje é palavra de Deus. Amém? Não se espante, não fique nervoso, preocupado com o que vai ser dito, né? Eu quero falar sobre um tema que muitos não gostam, que muitos não falam hoje em dia, porque é um assunto que muitas pessoas não querem, não gostam de ouvir, mas que é importante nós ouvirmos, né? É muito melhor eu falar de inferno do que você experimentá-lo mais na frente. Então, prepara o teu coração. Mas antes da palavra, eu queria chamar aqui à frente já um casal, uma família, né? Mas agora estão os pais, as crianças estão lá no colégio. Queria chamar o Vitor Martins aqui na frente e a Alice Donato aqui na frente. Pode subir aqui no altar. Os irmãos que estavam nos visitando, conhecendo a palavra, conhecendo a igreja. A palavra já conhecia, conhecendo a igreja, né? E conversaram conosco, né? E disseram que querem congregar aqui com a gente, fazer parte dessa família, e é com alegria que nós recebemos vocês agora. Então, aí sentados, estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora o Vitor, a Alice, essa família, os filhos que estão ali na escolinha. Pai, abençoa ainda mais esta família, que agora, Senhor, fazem parte da nossa família, desta casa, que o Senhor possa preencher, Pai, tudo na vida deles, e que eles sejam bênçãos nesse ministério, que o Senhor possa usá-los, cada um no seu dom, cada um, Senhor, na graça que o Senhor deu, usa-os, capacita-os ainda mais, para que eles sejam ainda mais bênçãos do Senhor, através deste ministério. E como pastor, Senhor, desse ministério, eu abençoo essa família, em nome de Jesus, e nos colocamos à disposição no que for preciso para estar abraçando, ajudando esta família no seu caminhar até o dia final. Então, Pai, nós abençoamos eles agora em nome de Jesus, amém? Igreja, vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Deu aqui o microfone? Posso soltar? Agora deu. Ficamos um pouco surdos no começo, mas agora já deu. Glória a Deus. Amém, amados? Então nós vamos, a essa palavra hoje, que é uma palavra que não é fácil, ministrar, porque muitas pessoas se sentem incomodadas com essa palavra. Mas eu sempre digo que melhor é você ser confrontado agora do que sofrer as consequências depois. Então que você receba essa palavra com alegria, com fé, e sabendo que tudo aquilo que vai ser dito é dito com amor, para que você realmente venha ter certeza para onde você está indo. Eu quero ler o que está no Evangelho de Lucas. Você não precisa acompanhar, porque eu quero ler e nós vamos meditando. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31, é uma passagem que todos já ouviram, se não quase todos, e é importante você agora dar toda a tua atenção à palavra de Deus, que vai dizer assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Primeiramente, Jesus aqui
ele está mostrando um extremo. Alguém que era muito rico, alguém que vivia muito bem e que vivia uma vida regalada. Mas havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do homem rico. Agora, Jesus, ele vai para o outro extremo, da pobreza, da necessidade. Veja que Jesus aqui, ele está dando essa palavra, e ele está mostrando que esta palavra, ela serve tanto para aqueles que são ricos, como para aqueles que são pobres. Ou seja, Jesus está dizendo, esta mensagem é para todos. Ninguém fica de fora, desde os mais altos até os mais baixos. Vamos caminhando. E o Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O pobre morreu e os anjos levaram. O rico, ele foi sepultado. Por que o pobre não foi sepultado? Porque o rico tinha condições. O rico tinha dinheiro, tinha influência, então ele foi sepultado. Enquanto o pobre foi direto, morreu e foi enterrado direto. Verso 23. Morre um, morre outro. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, no seio de Abraão, paraíso. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Para você ter uma noção, o paraíso, ele primeiramente, ele era no jardim do Éden. Aí depois que o jardim é cerrado, o jardim passa, ele muda de lugar e ele passa para baixo, aonde ficava juntamente o jardim e o Hades, o seio de Abraão e o Hades. E no meio dos dois havia um abismo, onde não poderia um ter contato com o outro. Um via o outro, mas nenhum poderia vir nem daqui para cá e nem daqui para lá. Então ali era a região. Para um lado foi o rico, para o Hades, e para o seio de Abraão foi Lázaro. Ambos se enxergavam, mas não poderiam trocar de lugar. Verso 27. E disse então o rico: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Eles têm um lugar que hoje não, desde quando foi criado, a oração não para. Há uma oração constante.
só porque há uma oração que não é ouvida, aonde pessoas que estão lá oram para que os que estão aqui não vão para lá, mas é inútil, não adianta orar. E disse-lhe Abraão, eles, os que estão em cima, os que estão vivos, tem Moisés e os profetas, ouçam. Abraão está dizendo, os que estão vivos, eles têm Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Os profetas, outros escritos, ou seja, Abraão está dizendo, os que estão vivos, eles têm a palavra, ouçam a palavra. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Hein? Feche os teus olhos agora. Pai, fala conosco agora em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha impactar, Senhor, o nosso coração. Porque não estamos diante de qualquer palavra. Estamos diante da Tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que acima de pastor, acima de denominação, está a Tua palavra. Acima de qualquer homem, de qualquer ideologia, de qualquer pensamento, a Tua palavra, Senhor, é absoluta. Por isso agora, Pai, fala conosco, abra o nosso entendimento, para que daqui, Senhor, possamos sair, ó Deus, com uma certeza da nossa eternidade. Graças a Deus. Então, o tema desta noite, eternidade. É um assunto importante. E esse texto que nós lemos, alguns dizem ser uma parábola, outros dizem ser uma história real. Eu creio que era uma história real, porque Jesus até cita o nome de Lázaro. Então essa história, ela nos fala primeiramente de oportunidade. Há uma oportunidade. Há uma escolha. Há uma graça. Há um favor preparado para todos aqueles que assim determinarem. E o que esse texto nos deixa claro é que as nossas escolhas hoje determinam aonde passaremos a nossa eternidade. Tudo que você decidir hoje vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. A história de duas pessoas que tiveram suas escolhas, tiveram suas oportunidades, tiveram suas chances. E quando ambas morrem, fechou a porta da oportunidade, fechou a porta das escolhas, aí agora veio a hora da colheita. Colheram aquilo que semearam, colheram aquilo que escolheram. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas oportunidades você tem perdido na sua vida? Tem oportunidades que, se nós perdermos, elas podem vir novamente. Tem oportunidades que, se nós perdermos, não vão fazer tanta falta, não vão fazer tanta diferença. Podemos perder um pouco de dinheiro aqui, podemos perder alguns bens ali, mas são coisas recuperáveis. Mas o que eu estou pregando nesta noite é uma oportunidade que, se for perdida, acabou. Você vai perder ela e vai passar uma eternidade. Você já parou para pensar quanto tempo é uma eternidade? Uma eternidade não tem fim. Eternidade não acaba. Muitas vezes nós nos matamos, nós
fazemos tantas coisas por esse pedacinho tão pequeno de tempo que é a nossa vida aqui na terra, que é 80, 70, 80 e no mais são dores, alguns chegam aos 100 no vigor da sua força, mas acaba por ali, e dali em diante vem uma eternidade. Então esse tempo que nós passamos aqui, queridos, se nós formos sábios, se nós olharmos para a palavra de Deus, é um tempo tão curto que nós temos para tomar decisões, para podermos aproveitar as oportunidades, que se nós entendêssemos isso, nós já teríamos, queridos, tomado decisões tão importantes na nossa vida, no mundo espiritual. Então olha só o que esse texto está falando. E eu quero falar agora de alguns ensinamentos que Jesus, Ele nos passa nessa palavra. Eu até gostaria que, se você pudesse, comprasse uma Bíblia onde, quando Jesus fala, ela ficasse vermelho. A minha é assim, quando é Jesus que fala, está em vermelho. Quando é outras pessoas que falam, é em preto. Porque você vai se firmar, você vai prestar atenção no que está em vermelho, porque aquilo que Jesus fala, quer dizer, é o que faz a diferença. Então, alguns ensinamentos que essa leitura ela vai nos dar. Primeiro, o que esse texto não ensina? Ele não ensina que riqueza leva para o inferno e pobreza leva para o céu. Ele não ensina isso. Ele fala de um homem rico, ele fala de um homem pobre, mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer porque ele é rico foi para o inferno, porque ele é pobre foi para o céu. O que fala aqui é que ambos tiveram escolhas e oportunidades. Então hoje muitas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, então quer dizer que todo rico vai para o inferno? Não. Pastor, todo pobre vai para o céu? Também não. Tem muito pobre que é rancoroso, tem muito pobre que é invejoso, é mentiroso, é ladrão, e assim como também tem muito rico que é da mesma forma. Passou o tempo de dizer que para ir para o céu tinha que ser pobre, para ir para o céu tinha que andar de chinelo de dedo, calça rasgada, ser humilde, né? Interpretação errada de humildade. Então passou esse tempo, essa ignorância de achar que quem era pobre era marca para ir para o céu. Não, não tem nada a ver com isso. Esse texto ele não ensina que riqueza leva para o céu, para o inferno, e pobreza leva para o céu, mas sim a indiferença de ambos. Ser indiferente à palavra, indiferente à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, a indiferença à palavra é que leva a pessoa para o céu ou para o inferno, e não o que ela tem ou não tem ou deixa de ter. Então a primeira coisa que esse texto não ensina é que riqueza é sinônimo de inferno e pobreza é sinônimo de céu. Tira isso da tua cabeça. Não se desfaça daquilo que você já tem. Apenas coloque o que você já tem no devido lugar e deixe Deus ser o centro do teu coração. Ame a palavra de Deus. Mateus 6:22 vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Nós temos que entender que o dinheiro, ele é um excelente escravo, mas é um terrível senhor. O dinheiro, ele é um excelente funcionário, mas um terrível patrão. Cuidado com ele. Você pode ter dinheiro em muitos lugares. Você pode ter dinheiro no bolso, dinheiro no banco, dinheiro no estrangeiro, dinheiro no colchão. Você pode ter dinheiro em qualquer lugar. Você não pode ter dinheiro no coração. O coração tem que ser de Deus. Então entenda isso. Não é a riqueza que leva o homem para o inferno. É o coração do homem. É o que está no coração do homem. Então, primeira coisa que ele não ensina é isso. Segunda coisa que ele não ensina é que a boa obra
leva para o céu. Jesus não estava dizendo assim: ah, rico, se tu fizesse boa obra, se tu desse esmola para o pobre, tu ia para o céu. Jesus não falou isso. Porque não é pela obra que nós vamos para o céu, que nós somos salvos. Salvação, a Bíblia deixa bem clara, salvação é pela graça, salvação é por fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então não é por obras. Jesus não estava recriminando aquele homem porque ele não fez boa obra, porque ele não deu dinheiro para o pobre, porque ele não deu esmola para o pobre. Não é isso. Jesus não estava recriminando ele por isso. Jesus estava recriminando por causa da indiferença. Aquele homem não estava nem aí para Deus, para a palavra, para os mandamentos. Então aqui a palavra está dizendo que não é por obras que o homem vai para o céu, que o ser humano vai para o céu. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que se der esmola, se ajudar o pobre, eu estou garantindo minha vaga no céu. Olha, que ele vai para o inferno se não tiver Deus no coração. Porque não é por obras. Olha só o que diz Tiago 2,18. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A obra não é para quem vai para o céu, a obra é manifestação de quem já é morador do céu. A obra acompanha aquele que já é salvo. A obra acompanha aquele que não é indiferente à vontade de Deus. Quando nós entregamos a vida para Cristo, nasceu em nós a compaixão, nasceu em nós o desejo de estender a mão, de ajudar. Aí nós fazemos boas obras, mas não porque eu quero ir para o céu, eu faço a boa obra porque eu já sei que eu estou no céu. Eu já estou salvo em Cristo Jesus, isso transformou a minha vida e hoje eu faço boas obras. Não para conquistar o céu, mas eu faço boas obras porque eu creio que eu já sou morador do céu. Então isso também a Bíblia não ensina, que é através das boas obras que se vai para o céu. De nada adianta ajudar a cidade inteira, se o teu coração não pertence a Deus. De nada adianta. Agora, o que essa palavra ensina? O que esse texto ensina? Primeiro ensinamento: só há dois caminhos. Primeiro grande ensinamento: só há dois caminhos. Vivemos um tempo onde a IA, a inteligência artificial, a internet, essa proliferação da fé, essa formações de igrejas, estão se abrindo muitos caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. Mas amados, preste atenção no que a palavra diz: um foi para o céu e outro foi para o inferno e acabou. Não tem terceiro caminho, não tem quarto, só tem 2 caminhos. Eu até escutei essa semana, estava vendo um vídeo essa semana que eu achei assim, interessante, que o ser humano ele tem sempre 2 preocupações na sua vida. Primeira preocupação do ser humano é se ele é saudável ou se ele é doente. Eu achei muito tremendo. Se ele é saudável, ele não tem preocupação. Mas se ele é doente, ele tem 2 preocupações. Qual é a segunda preocupação? É que se ele vai melhorar ou se ele vai piorar. Se ele melhorar, não tem preocupação. Mas se ele piorar, ele tem 2 preocupações. Se ele vai ficar curado ou se ele vai morrer. Se ele ficar curado, não tem preocupação. Mas se ele morrer, ele tem 2 preocupações. Se vai para o céu ou vai para o inferno. Se for para o céu, não tem preocupação. Mas se for para o inferno, tem 2 preocupações.
queimado ou torrado, porque não tem mais jeito. Então tudo na vida é dois caminhos. Jesus nesse texto, ele deixou bem claro, para aqueles que estavam ouvindo, não tem outro, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem meio termo, não tem purgatório. Jesus não disse assim, ele morreu e ele foi para um lugar de espera, foi para um lugar esperando que alguém intercedesse para que ele pudesse ir para um lugar bom. Não existe isso, ele morreu, um foi para o céu e outro foi para o inferno, não existe purgatório. Isso é um engano. As pessoas vivem de qualquer maneira, porque dizem assim, depois eu vou para o purgatório, eu vou purgar os meus pecados, aí vou para o céu. Que nós que cremos na palavra de Deus, nós entendemos, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Esse purgatório não existe, foi criação de homem, foi inventação de homem. Não existe meio termo, não existe um lugar de espera, ou a pessoa morre e vai para o paraíso, ou a pessoa morre e vai para o inferno. Jesus deixa bem claro esse ensinamento. Não existe purgatório. Hebreus 9:27 diz assim, pois aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois ir para o juízo. Morreu, vai para o juízo, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, não tem outra escolha, não tem outro caminho. Se até hoje você acreditou em purgatório, queridos, o Espírito Santo está abrindo teus olhos hoje. Escolha hoje aonde você quer passar a sua eternidade. Não existe purgatório. Um morre e vai direto para o paraíso, o outro morre e vai direto para o céu, para o inferno. Porque purgatório não existe. Terceiro ensinamento está no verso 31. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não veem a palavra, se não creem na palavra, tampouco acreditarão nos mortos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Sabe qual é o outro ensinamento? Os mortos não se comunicam com os vivos. Pastor, eu falei com a minha avó, os mortos não se comunicam com os vivos. Morreu, acabou, irmão. Pastor, mas como é que tem essas pessoas que falam com avô, com avó? Queridos, são demônios para enganar as pessoas. São espíritos malignos para levar as pessoas à cegueira, a viverem uma vida de engano. O próprio texto diz, não tem como alguém sair daqui e ir lá falar, não tem como, quem está aqui não sai mais. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Certa vez, havia um casal de diácono, e ele já estava com câncer terminal, e nós conversando com aquele casal, eram muito brincalhões. Ele falou para a esposa assim, mulher, quando eu partir, e tu sentires saudades de mim, me chama, porque eu vou dar sinal na lâmpada. Mas era brincadeira. Aí ele faleceu, aí aquele tempo, né, logo em seguida, ela começou a sentir muita falta, muita saudade, e ela lembrou dessa brincadeira. E ela caiu na bobagem de dizer, meu amor, se tu estás aqui, me dá um sinal. A casa inteira começou a acender e apagar. Na hora ela se arrepiou e disse, está amarrado em nome de Jesus. Olha a brincadeira, não brinque com aquilo que você não entende. Não brinque com aquilo que não deve ser brincado. Graças a Deus que ela era convertida, ela entendeu na hora e repreendeu esse mal. Então não vá atrás de alguém que diz, olha, tem uma carta para você da sua tataravó. Não vai atrás, são demônios para enganar você. Então Abraão disse, não tem como, quem está aqui não vai, quem tá aqui não sobe, que não tem como entrar em contato. Eles têm o quê? Eles têm a palavra de Deus, a palavra é aquilo que vai convencê-los, não tem como o morto convencer vivo.
Olha o ensinamento. Ainda ele diz assim: ainda que algum morto ressuscite. Quem ressuscitou na história? Jesus Cristo. Por isso hoje ele fala conosco, porque ele ressuscitou. Agora, tirando ele, ninguém mais fala com vivo. Então não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Se você ouvir alguma coisa semelhante a isso, repreenda severamente. Diga: em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno. Não dê crédito, porque o que está em jogo aqui, queridos, é a eternidade. Não é dinheiro, não é bem material, é a eternidade. Então não brinque com isso. Mortos não se comunicam com os vivos. Outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que não existe sono após a morte. Não, pastor, meu morreu e está lá dormindo, esperando que a gente dê o 7º dia para acender a vela. Queridos, um morreu e quando ele se deu conta, ele já estava queimando. Outro morreu, quando se deu conta, já estava ao lado de Abraão. Então não existe negócio de sono, de espera, não, que morreu é na hora. Tombou aqui, já vai para o céu ou já vai para o inferno na hora. Então não existe essa coisa de espera, esse tempo. Ele está dormindo, está esperando. Ele está esperando que pague-se os pecados, que alguém venha fazer. Não, querido, morreu é na hora. Com a eternidade não se brinca. 5º ensinamento desse texto: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego, há esperança. O último salmo da Bíblia, 150, vai dizer: tudo que tem, ou seja, está vivo, louve ao Senhor. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto o rico estava vivo, ainda havia esperança de ele mudar o seu coração e garantir a sua salvação. Por outro lado, enquanto o Lázaro estava vivo, ainda poderia correr o risco de tomar atitudes erradas e perder a salvação. Para ambos os lados. A salvação não é como alguma linha teológica diz, que uma vez salvo, sempre salvo. Isso não existe. A salvação, ela é conquistada dia após dia. Dia após dia eu tenho que conquistar a minha salvação. Então, enquanto há vida, há esperança. Ainda há esperança. Enquanto estamos aqui ouvindo essa palavra, há esperança. Há esperança, quem sabe, de mudar o destino da eternidade. E é individual. Não é o pai que vai mudar o filho, o marido da esposa. Não, é cada um dá conta da sua eternidade. Não é porque eu sou salvo, a minha filha está salva. Eu tenho que lutar pela minha salvação, ela tem que conquistar a salvação dela. Então esse texto deixa bem claro: enquanto há vida, há esperança. E qual é a hora da decisão? Quando é a hora da decisão? Amanhã? Janeiro? Estamos terminando o ano. A hora da decisão é agora. Agora. Não é daqui 5 minutos, não é daqui 10 minutos. Não é quando eu fizer a oração no final. Não, a decisão é agora. Pai, me perdoa. Eu quero a minha salvação. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero mudar de vida, eu quero me entregar para o Senhor. Então a decisão, queridos, é agora, enquanto há vida. O amanhã não nos pertence.
O daqui uma hora não nos pertence. Não sabemos se estaremos vivos. Quantas pessoas deixaram para tomar uma decisão, depois de uma festa, depois de um evento, depois de um término de ano, depois de um carnaval, e nunca tiveram a oportunidade, porque foi ceifada a vida. E hoje estão lá, em tormento, porque perderam a oportunidade. Deixaram de tomar a decisão enquanto ainda havia tempo oportuno. Então, enquanto há vida, há esperança, e o tempo chama-se agora. Agora. Não deixa passar essa oportunidade, não brinque, não procrastine algo importante como a tua salvação, a salvação da tua alma. O corpo é perecível, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, mas a alma, ela é eterna, a alma, ela não morre, a alma ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno, é um dos dois. Não brinque com algo sério, não negligencie algo tão importante. Vai ser tão triste alguém conhecedor da verdade e está em áreas de tormento. Olha que aquele homem rico, ele não perdeu a memória, ele tinha consciência lá, ele lembrou da família, ele lembrou dos irmãos, ele lembrou de tudo. Ou seja, a pessoa que está lá no inferno vai dizer: poxa, por que aquele dia eu não tomei a decisão? Por que aquele dia eu não aproveitei a oportunidade? Agora eu estou eternamente aqui separado, por que eu não aproveitei? Não seja atormentado pela falta de uma decisão. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda toda a eternidade. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Sabe o que Jesus está dizendo? A palavra é suficiente para nos salvar. Crer na palavra é o suficiente, é a chave, é o caminho para a salvação. Não tem outro, é a palavra. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles têm Moisés e os profetas. Você não precisa aqui que venha um ente querido teu que já partiu para dizer salve-te. Você tem a palavra de Deus hoje, que é suficiente para mudar vidas e histórias e a eternidade. Sétimo ensino dessa palavra, e esse é o mais terrível. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar tempo. Olha só, verso 23. No Hades, ele já estava lá. Ergueu os olhos, estando em tormento. Amanhã pode ser tarde. Estando no Hades, ergueu os olhos, olhou para Deus, mas olhou tarde demais. Era para ter olhado antes, era para ter crido antes. Ele esperou. Aí quando ele vai para o Hades, para o inferno, ele começa a ser atormentado e queimado. Ele lembra e ele olha para o alto. Olhou tarde.
Era para ter olhado antes. Mas quando estava lá, ele lembrou que tinha que olhar para cima. Amanhã é tarde, queridos. Verso 24. E clamando, disse: Pai Abraão. Orou tarde demais. Quando já estava no inferno, aí lembrou de orar. Aí lembrou que podia orar o pai Abraão. Tem coisas, queridos, que não podemos deixar para amanhã. Tem decisões que não podemos adiar. Não podemos deixar para olhar para o alto depois. Orar depois. E pior ainda, no verso 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes, Lázaro, à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Lembrou da família tarde demais. Lembrou da família quando não dava mais tempo. Querido, quanto tempo faz que você não dá um abraço e um beijo e alguém da tua família? Você não abraça o pai, não abraça a mãe. Você é pai, não abraça um filho. Não diz eu te amo. Aí ele sabe, mas ele precisa ouvir da tua boca. Ele lembrou do pai, mas lembrou tarde demais. Meu pai, meus irmãos. Não espere alguém morrer para depois dizer eu te amo. Você é especial para mim. Você sabia que os mortos ganham muito mais flores que os vivos? Sabe por que isso acontece? Simplesmente porque o remorso é muito mais forte que a gratidão. Por que eu não abracei? Mandar uma flor. Joga essa flor no lixo. Sai daqui hoje, pega o celular, já liga para o pai, liga para a mãe. Ou se você puder, vai na casa, dá um abraço e diz: eu te amo, tu és especial para mim. Não espere chegar o dia que vai ser tarde demais. Aquele homem chorando e tormentado diz: Pai Abraão, eu tenho irmãos, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho a minha família. A Bíblia não diz, mas quem sabe havia brigas, quem sabe havia contendas. Pessoas em fase terminal, muitas vezes elas pedem para o médico: me dê mais 1 minuto, me dê mais 2, mais 5. Para quê? Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero comprar um carro novo. Não, eu quero pedir perdão, eu quero um abraço. Querido, não deixe para a última hora. Aquele homem esperou demais. Agora não tinha mais jeito. Já estava no Hades, queimando. Queria chamar os músicos no altar. Queridos, como é que você está vivendo hoje? Como você vive hoje determina a tua eternidade. As tuas decisões hoje vão pesar na tua eternidade. Não adianta muitas vezes nós andarmos com carapuças, máscaras, querendo agradar homens, agradar pessoas. Porque o que nós temos que agradar é Deus. O que nós temos que nos preocupar, queridos, é em estar na presença, é estar na direção, na vontade do nosso Deus. Hoje é dia.
Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia de nós nos conscientizarmos e nós tomarmos uma decisão. Há uma eternidade esperando. Entenda isso. A eternidade não é de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou com a sua vida para nós podermos ter essa eternidade. Coloque-se de pés em nome de Jesus. Hoje é dia de nós tomarmos uma decisão. Hoje é dia de você, quem sabe, tomar uma decisão. Pastor, não era o que eu queria ouvir hoje. Eu queria ouvir hoje uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Eu tenho certeza que a maior vitória nossa é a salvação em Cristo. Porque o próprio Cristo falou: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter vitórias no mundo inteiro, mas perder a alma no final? Do que adianta? Cristo ainda vai dizer: muito, vale uma alma, vale muito mais que o mundo inteiro. Feche os teus olhos. Agora é você e Deus. Há um tempo chamado agora, já. É o tempo que o Senhor nos deu para nós tomarmos decisões. Quantas decisões você já tomou na sua vida, na sua caminhada? Decisões que te levaram, a, quem sabe, a um nível financeiro maior ou menor. Decisões que te trouxeram perdas, lucros. Mas hoje, queridos, há uma decisão a ser tomada. Uma decisão que vai garantir uma eternidade com Deus ou sem Deus.